Olá pessoal, estamos aqui hoje dando início a mais uma disciplina, a mais um módulo da nossa disciplina Técnicas de Cozinha. Estamos aqui na cozinha do Sansa, sanduicheria e saladeria, que fica localizada aqui no Recife Antigo. A nossa disciplina, a nossa aula hoje, vamos falar um pouco sobre os aspectos e sobre o que compõe uma cozinha, sobre os seus equipamentos, sobre os seus utensílios, sobre a área de uma cozinha. Quando se fala de cozinha, é necessário a gente se ater que há alguns aspectos que são fundamentais para que uma cozinha funcione de forma adequada, que são alguns aspectos que estão relacionados à sua estrutura. Esses aspectos que estão relacionados à sua estrutura são os pré-requisitos, tudo aquilo que antecede propriamente ao ato do cozinheiro cozinhar. Então, está relacionado à questão da estrutura física propriamente. Da onde a cozinha ela está localizada, se ela está localizada próximo a uma área por exemplo, se tem lixo próximo, se essa cozinha, a região ela é saneada, se não é, como é que faz a questão do acesso dos alimentos, se a cozinha ela percorre um fluxo linear. Ou seja, numa cozinha o alimento ele tem que entrar, a gente daqui a pouco vai mostrar aqui nesta cozinha por onde que o alimento entra, e o alimento ele tem que seguir um fluxo contínuo, ou seja, o alimento a gente recebe ele, depois a gente porciona, depois ele segue para o setor do pré-preparo, depois ele segue para o setor de cocção e a seguir ele segue para o setor de distribuição, ou seja, o alimento ele tem que seguir um fluxo marcha em frente. O alimento ele tem que seguir e não pode voltar. Por quê? Para não ocorrer o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, o alimento ele tem que seguir esse fluxo contínuo. Esse talvez seja o principal aspecto quando se fala de contaminação cruzada, é a questão do fluxo marcha sempre em frente. Então, na contaminação cruzada, há diversos aspectos que estão relacionados a ela. Não só essa questão do fluxo, mas da questão dos utensílios, a questão da distribuição do lixo, são diversos aspectos. Além dessa questão do fluxo, da estrutura, do layout, quando se planeja uma cozinha, é necessário o arquiteto, junto com o chefe de cozinha, por exemplo, determinar e fazer um layout de uma cozinha, respeitando justamente alguns critérios que são fundamentais para o seu bom funcionamento. Critérios que estão relacionados, por exemplo, à iluminação. A gente vai observar aqui que a iluminação do Sansa, da iluminação da cozinha, obedece os critérios que são fundamentais para o bom funcionamento de uma cozinha, para a construção de uma cozinha. Aspectos desde a iluminação ela tem que ser protegida, ela tem que receber um revestimento que proteja a lâmpada, por exemplo, de uma explosão. Quando ocorre uma explosão, o cozinheiro ele não tem que se preocupar que um pedaço da lâmpada vai cair na comida. Então essa lâmpada ela tem que ser protegida, a parede tem que ser revestida de um revestimento liso, que seja de fácil higienização e que seja preferencialmente de cor clara, ou seja, que seja branca, não só a parede, mas como o chão. O chão também tem que ter uma drenagem, adequada. O que falo de drenagem é o escoamento da água, ele tem que ser adequado, ele tem que ter uma ventilação adequada. No caso aqui da ventilação, como se trata de uma saladeria, se trabalha muito com alimentos perecíveis, muito com folhas, a ventilação daqui é uma ventilação mecânica, é um ar-condicionado. Mas nada impede que seja uma ventilação natural, que pode ter exaustores que tragam e renovem o ar. Então a questão da ventilação ela é fundamental pelo conforto térmico dos colaboradores, da brigada de uma cozinha. Então o calor é natural de uma cozinha, a pessoa não está trabalhando no escritório, está trabalhando numa cozinha, então o calor faz parte de uma cozinha, só que não deve ter um calor excessivo. Então tem que ter um conforto térmico mínimo necessário para que os funcionários trabalhem de forma adequada. Então
Todo esse conjunto são alguns pré-requisitos fundamentais para o bom funcionamento de uma cozinha. Então, pessoal, a gente vai circular agora pela cozinha e eu vou mostrar para vocês alguns elementos que são fundamentais no trabalho de uma cozinha. Aqui nós estamos no setor do pré-preparo. Como eu falei, a cozinha ela é planejada em diversos setores. Cada setor tem é preparado algum determinado alimento, ele é armazenado algum determinado alimento. Então aqui nesta cozinha nós temos, primeiro os alimentos eles são recebidos e eles são armazenados na despensa, no local apropriado. A seguir, os alimentos eles vêm para a cozinha e eles vêm para essa zona. Aqui é feita a primeira triagem, a primeira seleção do alimento e eles sofrem o processo de pré-preparo. Aqui eles vão ser porcionados, eles sofrem a primeira lavagem, eles sofrem basicamente a primeira triagem em si, para seguir eles irem para a cozinha. Então eu falei sobre a questão do contaminação cruzada. Quando eu falei da contaminação cruzada, eu falei que a cozinha deve seguir um fluxo de marcha sempre em frente, mas não só esse aspecto. Tem diversos aspectos que estão relacionados à contaminação cruzada. Um deles é a questão das tábuas de corte. Então, as tábuas de corte, há de existir tábuas com cores diferentes para diversas finalidades. Então, cada tábua dessa aqui, por exemplo, ela sofre ela é para um determinado alimento. Então, uma tábua vermelha seria para uma carne, uma amarela seria para uma ave. Então, justamente para não ocorrer a contaminação cruzada. Então, não só as tábuas de corte, mas também outros aspectos, como a faca, como a utilização de panos. Tudo isso deve contribuir para o não funcionamento, para a questão da contaminação cruzada, para que não ocorra a contaminação cruzada. Então, aqui é esse pré-preparo. Então, temos pias de asepsia, pias de alimentos e as tábuas de corte. Então, o alimento sofre a primeiro manuseio, aqui, e depois ele segue para a cozinha. Pessoal, estamos aqui agora no coração de toda e qualquer cozinha, que é a ilha de cocção. A ilha de cocção é justamente o local em que os alimentos vão sofrer o processo de cocção. Eles vão ser assados, eles vão ser cozidos. Então, ela é composta pelo fogão, pelo forno e por diversos outros equipamentos que possam existir numa cozinha. Por uma chapa, por uma fritadeira. E todos esses equipamentos eles são elencados numa ordem subsequente ao serviço. Então, se, por exemplo, você está numa cozinha e precisa machar, precisa ditar um prato, então, primeiro, a ordem seria você grelhar a carne e depois você regar o molho. Então, primeiro viria a chapa e depois você colocaria um banho-maria para finalizar com o molho. Então, a ordenação desses equipamentos, eles são elencados de acordo com a sua ordem do serviço. Então, nós temos aqui um fogão a gás, mas geralmente os fogões, eles podem ser a gás ou também eles podem ser elétricos. Quando eles são elétricos, eles são de vitrocerâmica, quando se tem aquela plaquinha que a transmissão direta do calor direto para a panela, ou então eles podem ser também elétrico por indução. Quando se é por indução também tem uma plaquinha, só que a panela, né, é necessário se ter uma panela diferente, uma panela de fundo triplo que funciona diretamente com a indução. A indução ainda não é muito utilizada aqui no Brasil. Então nós temos, nesta ilha de cocção, nós temos o fogão e nós temos também o forno. O forno, geralmente, nós temos um forno de convecção, que é no caso desse, que é um forno convencional. Nós temos também fornos de convecção, que tem um ar forçado, quando se tem um ventilador, uma ventoinha na parte de trás do forno. E nós temos também alguns fornos que são combinados, ou seja, que há uma mistura do ar seco com o ar úmido. Então, é o forno que é o forno combinado. Aqui também, nesta ilha de cocção, nós temos esse exaustor, que é justamente para não só renovar a circulação de ar, mas também para filtrar todas as impurezas e todas as gorduras retidas no ambiente
Então ela tem esse funcionamento. Agora a gente vai falar rapidamente sobre os equipamentos frios que são necessários se ter numa cozinha. Então nós temos aqui os equipamentos de frio positivo e de frio negativo. No caso, os de frio positivo são os que estão na temperatura entre 0 e 4 graus e de frio negativo até menos 18, que é justamente a temperatura de congelamento dos alimentos. Então temos os alimentos que devem ser armazenados na temperatura de frio positivo, no caso dessa grande geladeira aqui de inox. Então temos alguns alimentos como algumas verduras, algumas frutas, alguns molhos que não devem estar em temperatura congelada. Então são geralmente alimentos de uso recorrente, de uso habitual que a gente armazena nesse frigorífico, que é justamente a mise en place. A mise en place é o pré-preparo. São alguns ingredientes que a gente vai estar utilizando na confecção dos pratos diariamente. Então são esses alimentos que geralmente a gente armazena no frio positivo. E no frio negativo, no caso aqui dessas duas geladeiras, são alguns alimentos que geralmente são porcionados e estão armazenados congelados. No caso aqui, vocês estão observando que tem nessas duas geladeiras, elas estão devidamente sinalizadas e etiquetadas com o que é que tem nelas. Aqui na geladeira 4, nós temos camarão, nós temos frango, filé mignon e carnes dos funcionários. Então, elas estão todas devidamente armazenadas, congeladas e porcionadas. Então, aqui nesses equipamentos do frio. Nós temos outro aqui, uma bancada, que ela é uma bancada tanto de trabalho quanto na parte inferior, ela tem uma geladeira, uma grande geladeira. Então, ela tem essas duas funções. Então, numa cozinha, é necessário tanto equipamentos de quente quanto equipamentos de frio para conservar os alimentos. Então, a gente está aqui agora, pessoal, no último setor, na última área desta cozinha. Então, a gente já percorreu desde o setor do pré-preparo, onde os alimentos são inicialmente preparados, percorreu pela ilha de cocção, a parte de armazenagem e a parte de confecção dos pratos. E a gente está aqui agora na copa, que é justamente a área em que os alimentos, eles são... os alimentos não, desculpe, que as panelas, elas são higienizadas, sofrem o processo de higienização. Então, há o processo de cocção deste lado e aqui é onde ele é higienizado. As panelas, elas são lavadas. Então, não só as panelas, mas como os pratos que voltam do restaurante. Eles são higienizados aqui. Então, o alimento, o prato do cliente volta, vem para cá e é lavado, como as panelas, elas são higienizadas aqui. Então, nessa área, aqui na cozinha, também estão todos os utensílios que os cozinheiros no dia a dia utilizam, como as panelas, as caçarolas, os tabuleiros, como as sautés. No caso aqui, temos uma sauté, que é uma grande frigideira, como os utensílios de uso recorrente, como o fouet, que é esse batedor de arame, como a escumadeira, que é utilizada para recolher algumas impurezas. Todos esses utensílios estão descritos na nossa apostila com a sua finalidade, como colheres de polietileno, como conchas. Então, todos eles, pessoal, estão descritos na nossa apostila. Então, temos alguns utensílios e alguns equipamentos de trabalho dentro da cozinha. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui que nós temos alguns liquidificadores, algumas batedeiras. Tudo isso a gente tem aqui nessa cozinha e é material de trabalho do cozinheiro. Espero que tenha sido válido essa aula, que a gente tenha aprendido um pouquinho sobre os equipamentos, sobre os utensílios, principalmente sobre as áreas. São ensinamentos básicos que se tem que ter dentro da cozinha, mas são fundamentais para o aprimoramento e para o desenvolvimento de vocês. Na próxima aula estaremos no mercado público, e estaremos conversando com os produtores, com alguns vendedores sobre alguns alimentos.
que a próxima aula falaremos sobre os alimentos, sobre os ingredientes. Então, até lá, gostaria de agradecer pela audiência.